Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite abençoada, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Deixa eu te falar algo da parte de Deus, só que uma direção espiritual que você vai ouvir e com certeza vai abençoar o seu futuro. Tomar decisões, seja elas qual forem. Tome muito cuidado com decisões. Tome muito cuidado com decisões. Eu sinto que assim que eu sentei aqui para me preparar para orar, o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração. Decisões, cuidado com decisões. Fala para minha filha, fala para o meu filho, que pelos próximos dias, as decisões que ela tomar, que ele tomar, vai ter um impacto muito grande lá na frente. Não é agora, é lá na frente. Então, olha o que eu vou te falar. Você tem que, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que aparecer na sua vida, referente a decisões, por mais que no momento venha aparecer uma decisão simples, mas você precisa orar antes. Tome muito cuidado, porque o inimigo... Tome muito cuidado, porque o inimigo ele é o pai da mentira, né? Então, ele trabalha, né, no desespero, na mentira e no desespero. Alguém chega para você e diz assim, olha, tem algo para você fazer, mas você tem que decidir agora. Se você não decidir agora, você vai perder. Diga assim, ó, eu vou perder. Bispo, meu bispo, eu vou perder. O que é de Deus traz paz, ovelha querida. O que é de Deus traz paz. O que é de Deus não traz desespero. Sabe? Eu tenho que fazer agora, porque se eu não fizer agora, não dá nem tempo de fazer uma oração. Não dá nem tempo de pedir uma confirmação a Deus. Isso é cilada. Isso é cilada, isso é laço do inimigo, do adversário. Toma muito cuidado. Tem uma viagem de trabalho para acontecer e é pegar ou largar. Se você não pegar agora, você vai perder. Tá bom, então deixa para outra pessoa. Deixa para outra pessoa, porque a outra pessoa precisa mais do que eu. Eu não quero agora não. E você não vai se arrepender. Deus manda te dizer que todas as suas decisões têm que estar debaixo de direcionamento espiritual. Escreva aqui abaixo, Senhor, dai-me sabedoria para eu tomar as decisões certas. Escreve aí abaixo, Senhor, dai-me sabedoria para eu tomar as decisões certas. Escreva aí abaixo, que Deus te dê sabedoria para você tomar as decisões certas na sua vida. Eu lembro de uma passagem bíblica que fala sobre Abraão e Ló. A Bíblia diz que Abraão e Ló eram parentes. Abraão era tio de Ló. Os dois trabalhavam, né? Trabalhavam com animais, tinham ovelhas. E a Bíblia diz que começou a ter desentendimento, não entre Abraão e Ló, mas entre os funcionários de Abraão e Ló. E Abraão, um homem muito espiritual, um homem de oração, um homem de rotina espiritual, ele chegou para o seu sobrinho e disse, olha, não podemos ter briga entre nós somos parentes, não haja briga entre nós, não haja briga. Então, vamos fazer o seguinte, escolha o lado que você quer ir, que eu vou para o outro lado. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, não tem problema. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló parou, olhou para um lado e para o outro. Um lado era deserto, era só deserto, não tinha nada. E o outro lado era campina, tinha relva, pasto, tinha tudo. Ló, sem pensar duas vezes, disse, bom, eu tenho animais, preciso alimentar meus animais, eu vou fazer o que no deserto? O que é que eu vou fazer no deserto? Eu vou para a campina. Então ele disse, olha, eu vou para a campina.
E Abraão disse, ok, você vai para a campina, eu vou para o deserto. Naquele primeiro momento, parecia que Ló tinha se beneficiado, ganhado, e Abraão tinha perdido. Só que a Bíblia vai dizer que quando Abraão bota o pé no deserto, o deserto começa a florescer, porque Abraão era um homem de Deus. Então, às vezes, você toma uma decisão e quem olha diz assim, você perdeu, mas quem é de Deus, até quando perde, ganha. Você não entende, mas quem é de Deus, até quando perde, ganha. Você pode parecer que naquele momento você está perdendo, mas você está ganhando por dar ouvido à voz de Deus. Acredite nisso. Então a Bíblia diz que Abraão foi para o deserto e o deserto floresceu. Abraão prosperou muito naquele lugar. E Ló, ele foi para as campinas, que você conhece como Sodoma e Gomorra, que Deus enviou, fez tudo ali enviou fogo e a mulher de Ló virou estátua de sal. Nem a mulher dele ele conseguiu tirar dali. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Tudo que ele tinha, ele teve que sair corrido de um dia para a noite e ele perdeu tudo. Tudo ficou lá. Tudo ficou lá. E ele foi pedir ajuda ao próprio tio Abraão. O próprio tio Abraão resgatou ele e depois ele pediu ajuda e o próprio tio o ajudou. Ou seja, naquele momento, aquela primeira decisão parecia que ele ganhou. Mas lá na frente ele tinha perdido. Isso serve para relacionamento. Às vezes você está com alguém aqui agora, que você conheceu alguém aqui agora. A pessoa não vai mostrar o que ela é na primeira semana, no primeiro mês. Você tem que dar um tempo. Você tem que dar um tempo. Eu sei que acontece casos de 1 em 1 milhão. Que uma pessoa conhece outra agora, semana que vem já noiva, no outro mês já casa e fica durante muitos anos e dá certo em 1 milhão. Mas na maioria isso não dá certo. Porque você conhece ali um príncipe e depois você vê que o príncipe é um sapo. Sabe por quê? Porque você não orou, porque você não pediu direção, porque você não pediu um tempo. Isso serve para relacionamento, serve para trabalho, para viagem a trabalho, serve para tudo. Serve para você fazer parcerias, né? A sociedade, não, essa pessoa, como uma pessoa pediu oração a mim, não, eu fiz uma sociedade com uma pessoa que era uma pessoa que eu confiava, que era uma pessoa que me conhecia desde não sei quanto tempo e tal. O sócio roubou ele e deixou ele sem nada. O sócio roubou ele e deixou ele sem nada, até o nome dele sujou. Mas assim, ele não pediu uma direção a Deus antes, ele não orou, isso é muito importante. Tudo que você fizer, peça a direção a Deus, ore, sabe? Ore e deixe o tempo de Deus. Não é assim, Senhor, cadê? Eu quero a resposta. Ore. Senhor, essa direção que eu quero tomar é do Senhor? Essa direção, e espere, porque Deus vai te responder. Deus responde com paz ou com falta de paz. Se Deus te der paz, pode ir em frente, que vai dar certo. Se Deus não te der paz, fuja. Eu lembro, já vou orar, eu lembro de uma vez, isso tem muitos anos, nós fomos alugar, tem muitos anos, foi antes de eu entrar aqui no YouTube. Nós fomos alugar um espaço, né? Já tínhamos o ministério, a igreja, a gente foi mudando de lugar para lugar. Os lugares foram ficando pequenos e fomos alugando lugares maiores. E eu lembro que o maior lugar que nós fomos alugar era assim um aluguel que era muito caro na época para mim, não tinha como pagar. E o lugar era grande. E eu lembro que eu levei uma pessoa, por isso que você tem que ter cuidado com quem você pede conselho. Tu tem que ter cuidado com quem você pede conselho, porque às vezes a pessoa é uma boa pessoa, ok? É uma ótima pessoa, ok? É uma pessoa maravilhosa, ok? Só que ela vai te dar o conselho diante do que ela pensa, diante da fé, da realidade dela, e não da sua realidade, da sua vida com Deus. E eu lembro que eu levei uma pessoa para ver esse imóvel, eu nunca esqueço disso. Essa pessoa, ela olhou para o imóvel e disse assim, é muito grande.
se eu fosse você, eu não alugaria. O imóvel que nós estávamos, que era a igreja, estava já pequeno. Só que esse era 2, 3 vezes maior. Aí, ele falou assim, se eu fosse você, eu não alugaria. Sabe por quê? Esse galpão aqui tem tantos metros quadrados. É aí que eu digo, Deus não trabalha na matemática. Deus não trabalha na matemática, na física. Deus é Deus, ele opera. Agindo Deus, quem impedirá? Então ele disse assim, ó, esse galpão aqui, eu lembro como hoje, tem tantos metros quadrados. Cada metro quadrado cabe 4 pessoas. Para encher esse lugar aqui, precisa de não sei quantas pessoas. É impossível, não tem como. Ali, qualquer pessoa se abateria. E ele disse, ainda tem outra coisa, que é o aluguel. O aluguel daqui, você não vai conseguir pagar. Só que Deus, ele estava falando no meu coração. Você vai para esse lugar. E eu lembro que um dia eu falei assim, com as ovelhas que estavam no outro galpão, vamos no galpão que nós estamos querendo alugar, consagrar e pedir uma direção a Deus. Acredite, as ovelhas que estavam no outro galpão, o galpão estava cheio. Quando chegou nesse, parecia que não tinha ninguém, porque o galpão era grande, parecia assim, tinha assim, isso aqui, ó. Não tinha, eu olhei e falei, meu Deus, não tem... Todas as ovelhas de lá, quando veio para esse galpão, parecia que não tinha ninguém. Mas Deus falou comigo. Deus falou comigo. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. E assim, não tinha condição. Na época, o aluguel era 10 mil reais. E nós estamos falando de muitos e muitos anos atrás. Muitos e muitos anos atrás. E eu pensei, Senhor, 10 mil reais. Eu lembro como hoje. O dono do imóvel, ele disse assim, ó, o aluguel é 10 mil reais. Eu quero 3 meses de aluguel e não alugo por R$1 a menos. Foi essas palavras, ovelha querida. O aluguel é 10 mil reais, eu só alugo com 3 meses de aluguel e não alugo por R$1 a menos. E eu não tinha essa condição, a igreja não tinha. Sabe o que eu fiz? Eu orei. E aí Deus falou no meu coração algo. E aí eu fiz. Eu vendi a minha casa, a única casa que eu tinha, eu vendi. Eu vendi a casa e o dinheiro da casa, eu paguei a fiança, que nem deu. Que a casa, na época que eu vendi, foi 28 mil reais. Eu vendi, ainda faltou 2 mil reais e eu paguei. Não tinha, mas Deus falou no meu coração. Faça, você vai estar aqui. E aí nós fizemos. E aí muita gente falando assim, esse lugar é muito grande, não sei o quê. Nós fizemos a inauguração. Quem é dessa época sabe que no dia da inauguração eu lembrei do que a pessoa falou. É impossível encher isso aqui. Aqui tem tantos metros quadrados, 1 metro quadrado cabe 4 pessoas. Para encher isso aqui é não sei quantas, não tem como. No dia da inauguração, nessa época não tinha YouTube. Estou falando de muitos anos atrás. Nessa época não tinha YouTube. Nessa época não tinha Instagram. Não tinha nada disso nessa época. Sabe o que era nessa época? Era isso aqui, ó. Vou te mostrar o que era nessa época. Só para você entender. Deixa eu pegar uma aqui. Não era isso aqui, não. É só para você entender. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguma coisa aqui para te mostrar. Cadê, Senhor? Pronto. Nessa época era isso aqui, ó. Alguns aqui vão lembrar. Nessa época era isso aqui, folhetinho. Que você ficava dando folheto. E ali estava ali, né, o endereço, o convite. Nessa época não tinha Instagram. Nessa época não tinha rede social. Nessa época não tinha nada disso. Era folheto que nós entregamos. Vai ter inauguração aqui e tal. E no dia da inauguração, travou a rua. Travou o trânsito. Não tinha lugar para ninguém. Sabe, esses cultos que nós fazemos, que você vê aí hoje, que é muita gente. No dia da inauguração, eu chorei, que você não tem ideia. Eu chorei que você não tem ideia, porque era algo impossível, mas Deus falou em meu coração. Muita gente na época me disse, não alugue isso, é muito caro, não vai ter condição de pagar, é muito grande. Mas Deus falou em meu coração. Deus falou em meu coração. Eu lembro, eu vendi minha casa, eu fui morar de aluguel. E
aquilo que Deus falou no meu coração foi tão forte que não teve lugar para dúvida. Eu vivo para a obra de Deus, eu vivo para pregar a palavra de Deus. E se eu não conseguisse pagar o aluguel da minha casa, eu fosse morar em qualquer outro lugar, na rua, não tem problema. É o meu chamado, mas eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Então, assim, eu estou falando de uma época, como eu disse, não foi Instagram, não foi YouTube chamando as pessoas, era só folhetinho. E ninguém entendeu nada. Saiu até na rádio, era assim, engarrafamento trava o bairro tal por causa da inauguração de uma igreja. Ninguém entendeu nada. Mas eu entendi. Porque a minha rotina espiritual me fez e me faz ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Quanto mais você orar, a oração, além de te fortalecer, veja bem, já vou orar. A oração, além de te fortalecer, além de te livrar dos males, de te dar paz, de te curar, prosperar, abrir portas, a oração te dá algo que é maravilhoso. A oração, ela te dá sensibilidade espiritual para você olhar para algo e dizer assim, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Deus não está nisso, eu não vou. A oração te dá sensibilidade. Você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa não é verdadeira. Ela está querendo, ela está com maldade comigo. Sensibilidade espiritual só vem através de oração, de rotina espiritual. Então, quanto mais você ora, mais você terá rotina. Quanto mais você tem a sua rotina espiritual, mais você terá a sensibilidade para que Deus ele venha te direcionar. E assim as suas decisões vão ser as mais certas possíveis. Pode ter certeza daquilo que eu estou falando. Eu vou orar pedindo a Deus que te dê sabedoria e que te ajude nas próximas decisões que você irá tomar. Amém? Antes também eu quero colocar aqui em oração a todos os mais que vencedores, você que está fazendo o seu propósito, né? O seu propósito profético, o seu propósito de intercessão, que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória, que Ele te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Você que já fez por você, agora você faz por cada um dos seus familiares. Deus vai abençoar, Deus vai dar a vitória. Se você não conseguir fazer por aqui, você faz pelo Pix da igreja, que está escrito aí abaixo, que é o número do testemunho, que é o 71999279594. Você oferta a Deus, oferta a obra de Deus, Deus vai te abençoar, vai te prosperar, não vai te faltar nada, pelo contrário, essa obra é uma obra abençoada. E as pessoas que honram essa obra, elas prosperam. Eu não sei se vocês viram um vídeo lá no meu Instagram, uma senhora que me deu uma flor chamada flor do deserto, muito linda. Eu guardei comigo, estou cuidando dela. Depois, passar um tempo, eu vou mostrar. Eu já mostrei e vou mostrar como ela vai ficar mais linda ainda. Ela já é bonita. Nunca tinha visto aquela flor. E ela mandou uma carta para mim. A carta dela dizia que ela teve um acidente e 14 anos naquela situação, precisando fazer cirurgia, não conseguia. A cirurgia em torno de, não sei se é 14 ou 15 mil reais, não sei. E eu fiz a reunião, culto, né, na nossa igreja, cheia, né? Tá lá o vídeo no Instagram, você vê a igreja cheia, até o final de gente. E lá fora tinha mais 500 pessoas, não lá na rua, mas em um anexo, em um outro galpão, que tinha telão, som, tinha mais 500 pessoas. E Deus falou em meu coração, pegue a oferta, que as pessoas ofertarem e dê para ela. E depois que as pessoas ofertaram, eu chamei ela, fiz uma oração por ela, peguei o alforje, nem sabia quanto tinha. Se você ver o vídeo, você vai ver o alforje. Até ela não conseguiu carregar, e aí minha esposa ajudou ela, porque ela usa muleta. Eu falei, essa oferta aqui é para a senhora resolver sua cirurgia e resolver tudo que a senhora está precisando. Isso é o evangelho de verdade. Se você não tem
se você não é uma pessoa, você é uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa que sempre está ajudando, sempre está ofertando, tenha certeza que Deus vai te abençoar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Inclusive, a minha equipe está no Instagram, né? Mães autistas, mães solo que estão precisando de ajuda, mães que têm criança, pessoas que estão numa fase difícil. A minha equipe tem 5 pessoas da minha equipe lá no meu Instagram. O Salmo não. O Salmo só quem entrega sou eu. Mas tem 5 pessoas da minha equipe lá no Instagram para as pessoas. Isso eu não falo no Instagram, eu só falo aqui. Pessoas que estão escrevendo lá a palavra providência, que estão precisando de algo. Tem 5 pessoas da minha equipe lendo, entrando em contato, sabendo o que precisa para ajudar. Isso é o evangelho que eu acredito. Amar a Deus e amar o próximo. Então você que é um ofertante, você que tem esse propósito aqui, ó, dos mais que vencedores. Inclusive, vou pedir para a minha equipe deixar o link aí abaixo dos mais que vencedores. Lembrando que nós só vamos enviar o carnê até o mês de julho, mês 7, número da bênção. Depois de julho, esse ano não envio mais carnê. Igual ao ano passado, lembra que ano passado nós travamos e aí ficamos alguns meses sem enviar o carnê? Só enviamos até uma certa época do ano. Então, em julho, mês 7, o número da bênção, só envio até julho. Então, se você não tem, quer, tá aqui, ó. Você, quando terminar aqui, clica aí abaixo, tá escrito carnê mais que vencedor, você vai clicar, vai pedir os seus dados, só envia se você escrever seus dados corretos, CPF, endereço e tal. E aí, daqui a alguns dias, vai chegar. Quando você abrir o envelope que vê, observe que dentro, não jogue o envelope fora, observe que dentro vai ter também uma pulseira como essa. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Às vezes algumas pessoas maldosas aí disseram, para ter a pulseira tem que ter o carnê. Você sabe que é mentira, você sabe que não é verdade isso. As pessoas que vão nos meus eventos, elas recebem a pulseira gratuitamente. Quando nós enviamos o carnê, nós aproveitamos para abençoar as ovelhas, enviando a pulseira também. E o carnê não tem data de vencimento, não tem dia de vencimento, não tem código de barra. A pessoa faz o dia que ela puder e quiser. E não é R$1.000, 500, 300, é R$50, que ela faz uma vez por mês. Então você que é um mais que vencedor já, que Deus te abençoe. E você que não é e quer se tornar, terminando a oração, você vai clicar aqui para retirar o seu, tá bom? Ou aqui ou lá no meu Instagram. Eu vou orar por você e a minha oração é para que Deus te dê muita sabedoria para você tomar decisões certas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar. Colocar o fundo de oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, nesse horário sagrado, a hora da viração, a hora que o Senhor visita o homem, visita, Pai, a tua filha, visita o teu filho, guarda, protege, livra de todos os males. Senhor, eu te peço, dá sabedoria. Uma decisão, Pai, pode mudar o destino futuro para sempre de alguém. Então, Pai, eu te peço, ilumina nossa mente, meu Pai, as nossas decisões. Ponha uma das suas mãos assim na sua fronte e peça assim comigo a Deus: Senhor, ilumina a minha mente, ilumina as minhas decisões. Não permita eu tomar nenhuma decisão que o Senhor não esteja presente. Não permita que eu tome nenhuma decisão sem a tua aprovação. Me dá, Senhor, me dá sensibilidade espiritual para eu entender onde o Senhor está e onde o Senhor não está. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz: amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor ilumine sua mente, ilumine o seu coração, ilumine todas as decisões que você há de tomar. Amém? Ovelha querida, que Deus te abençoe. Meia-noite nós voltamos orando 7 minutos na presença de Deus. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. E se você não tem um propósito dos mais que vencedores e quiser, clique aqui embaixo no link. Vai abrir uma oração, receba a oração e depois você faz o seu pedido, tá bom? Deus te abençoe.